tudo bem? Como você vai? Meu nome é Alberto, sou professor de Anatomia Humana. Vou falar para você hoje sobre os membros superiores, as considerações principais sobre os membros superiores, seus ossos, suas articulações, seus grupos musculares, suas terminações nervosas e tendinosas, como funciona a estrutura dos membros superiores em relação à mecânica, à cinesiologia e à anatomia da estrutura do nosso corpo. Muito bem. Nosso membro superior ele é composto de segmentos. Quem seriam esses segmentos? Na verdade, são 4 os segmentos que compõem a estrutura do membro superior. O primeiro segmento que é composto pela cintura escapular, onde se separa a clavícula e a escápula. Você pode acompanhar aqui no nosso desenho, marcadinho. O segundo segmento, que é a região do braço, que compreende a região do húmero. O terceiro segmento, que é composto pela região do antebraço, com o rádio e a ulna. E o quarto segmento, que são os ossos, as estruturas que compõem a sua mão. A região do carpo, do metacarpo e das falanges. Eu vou esmiuçar cada uma dessas regiões para você, tá? Conversar sobre os pontos principais de cada região, voltados a um concurso público. Começar pela clavícula, um estudo do nosso membro superior, começando pela cintura escapular, a clavícula. A clavícula tem uma peculiaridade. A estrutura óssea, ela é responsável por estabilizar a articulação do ombro. Na verdade, é a principal estabilizadora da articulação. Você não pode imaginar um movimento do ombro sem a clavícula trabalhando de uma maneira uniforme ali, tá? Imaginemos uma fratura de clavícula. Se você tem uma fratura de clavícula, imediatamente há uma queda da região da articulação da glenomeral, perda funcional devido ao posicionamento anatômico da clavícula, ou seja, ela funciona como um amparo para o movimento da estrutura do ombro, ok? Nossa clavícula tem N acidentes anatômicos e a nossa aula aqui não está voltada para acidentes anatômicos. Nossa aula aqui está voltada para quem? Para as principais estruturas. Quem seriam elas? As suas duas extremidades, que é a extremidade external e a extremidade acromial, a parte central, que é formada por 2 ângulos, que é o corpo da sua clavícula, aqui no seu ângulo anterior e o ângulo posterior. A parte central dela sulcada, onde tem a inserção da linha trapezóidea do músculo trapézio. Essa estrutura em si, ela é importante nos movimentos dos membros superiores. Tá? Apesar de não participar diretamente das principais articulações, tá, como o ombro glenomeral, como a articulação do cotovelo e punho, você tem um papel fundamental na biomecânica da articulação. Aqui, o grupo muscular que compreende a região da clavícula. Tá? A clavícula ela é abrangida por um grande grupo muscular. Dentre eles, os músculos que estão por cima da estrutura do ombro, que nós chamamos de músculos do grupo do manguito rotator. Vou falar mais à frente especificamente sobre o grupo do manguito rotator. Por enquanto, estou te mostrando uma abrangência geral da estrutura da clavícula e como essa clavícula se mantém estável em relação à estrutura do ombro. Seus ligamentos principais são o ligamento córaco-acromial, tá? Estes ligamentos mais espessos, que são os ligamentos transversos superior e inferior, que se inserem na base da escápula também, tá? E um outro grupo ligamentar que está logo à frente, que nós vamos mostrar na próxima imagem, para você, aqui, nessa região, que é o córaco acromial também. Então você tem um grupo de ligamentos que mantém a estabilidade da clavícula. Uma peculiaridade da clavícula é a seguinte: por ser uma estrutura óssea que se insere, tá, através de estruturas ligamentares com o acrômio, ela provém um movimento característico que é o deslizamento. Todas as articulações do nosso corpo que provêm deslizamento precisam de estruturas miotendinosas e ligamentares fortes, estruturas mais densas, tá, para que essas sindesmoses consigam suportar esse movimento sem que haja um deslocamento patológico das estruturas do osso. Aqui um apanhado geral sobre a escápula. A escápula, que é o osso que faz uma ligação direta com a estrutura da clavícula no eixo medial, tá? O que acontece? Essa escápula, ela possui N estruturas anatômicas. Você está acostumado a trabalhar, você lá no seu laboratório de anatomia ia lá, abria o estudo, via lá, estudava cavidade glenoide, fossa supraespinhal, fossa infraespinhal, e vai embora por aí, acrômio, processo coracoide. Quem são os elementos principais da escápula?
que nós temos que considerar? A cavidade glenoide, que é a área insercional com a cabeça do húmero, o acrômio, o processo coracoide, por ser um osso plano, tá? As bordas que compreendem as margens da sua clavícula, a borda medial, borda lateral, as bordas superiores, o ângulo inferior dela, ok? E a estrutura posterior, que praticamente divide a escápula em superior e inferior, que é a espinha acromial. E aí você tem a estrutura da fossa supra e da fossa infraespinhal. Você vai perguntar para mim, Alberto, as outras estruturas ósseas não são importantes? São tão importantes quanto. Só que nós, em todo o nosso estudo ósseo, sempre temos aqueles marcadores, ou seja, os acidentes anatômicos principais de cada estrutura. Aqui, os músculos que estão ligados diretamente à estrutura escapular e também à estrutura clavicular e ao húmero. Separei essa imagem especificamente para você, porque isso aqui é o filão do concurso público. Por quê? Músculos do manguito rotator. É quase que uma oração cair em concurso público. Quem são os músculos do manguito rotator? São o supra e o infraespinhoso, o redondo menor e o subescapular. É praticamente uma oração. Está aqui, ó. Supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor, subescapular. Posso estudar isso sem medo? Pode. Qual a chance de aparecer isso numa prova, numa seleção pública? 90%. Para fisioterapeuta é 90%. E não interessa a banca examinadora, não. Não interessa a esfera do concurso, se é federal, estadual, municipal. Sempre tem essa questãozinha do manguito rotator. Algo interessante é se falar sobre o manguito rotator. Compreende um conjunto de 4 pequenos músculos, como você está vendo por aqui, tá? Mas o principal deles, em termos de lesão, isso você vai estudar mais a fundo nas aulas de ortopedia, tá? Mas o principal deles, em termos de lesão, é o supraespinhoso. Por ser um músculo que está na parte superior da escápula, receber uma carga mecânica maior durante os movimentos do ombro, é o músculo mais sujeito a certos tipos de lesões. Então, este é um grupo muscular que você deve ter atenção, é um grupo muscular ao qual você deve estar amplamente ligado, tá? De novo, para a gente poder entender. Supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular. Não esquecem. Aqui a estrutura do húmero. A estrutura que forma o seu braço. A estrutura do húmero, assim como acontece com a clavícula e com a escápula, que eu passei para você, tem as suas principais marcações anatômicas. Quem seriam elas? A cabeça do húmero, que é a estrutura óssea que faz a inserção com a cavidade glenoide da escápula. Os tubérculos maiores e menores, que recebem tendões musculares. O sulco intertubercular. O corpo ou a diáfise, tá, da estrutura óssea. E aqui embaixo, essas estruturas que, em termos de lesão ortopédica, no tratamento da fisioterapia, aparecem muito comuns. Epicôndilo medial, epicôndilo lateral. Vamos começar por partes para você poder entender. O epicôndilo medial, na palpação, ele aparece aqui nessa região, tá? Ele é muito sujeito a lesões no cotovelo. Por quê? Por ser uma estrutura proeminente, aliás, as estruturas proeminentes do nosso corpo são as estruturas mais suscetíveis às lesões ortopédicas. Quanto maior a proeminência da estrutura, menor a proteção que ela tem, então, tecnicamente, você tem uma lesão ocorrendo em maior quantidade naquela ali. O epicôndilo medial, ele possui uma característica interessante. Ele, além de servir de proteção junto com a tróclea para a passagem do nervo ulnar, tá? Ele é um importante marcador anatômico da estrutura do cotovelo. Serve de marcação fisiológica para a mensuração da estrutura do membro superior e outras atividades terapêuticas. Tá? Aqui você tem, na outra visão, que seria a visão posterior, tá? O capítulo, que é um mais arredondado, e a tróclea, que é esse elemento que parece um carretelzinho aqui. Olha aqui, ó, um carretelzinho, tá? Aqui na região anterior, e aqui o capítulo, que parece uma bolinha. Tróclea e capítulo são estruturas anatômicas que servem para ancorar a ulna, ou seja, servem de contato direto
com o olecrano e a incisura olecraniana para você montar e estruturar a articulação do cotovelo. Então está aqui, ó, capítulo e tróclea. Acima deles, ainda na visão anterior, você tem a fossa coronoide, a fossa radial e, numa visão posterior, você tem a fossa olecraniana. Essas três fossas, a coronoide, a radial e a olecraniana, são marcadores naturais, limitadores do movimento de flexão e extensão do teu cotovelo. Então você tem durante a extensão, esse movimento de extensão completa, onde você faz essa angulação completa, o que acontece? Há um deslizamento do olecrano, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Para o interior da cavidade da fossa olecraniana, e esse deslizamento provoca a limitação do movimento de extensão. Durante o movimento de flexão, acontece o contrário. Existe uma estrutura que a gente vai ver daqui a pouquinho, dá uma relembrada nessa estrutura, que é o processo coronoide, que fica na pontinha do olecrano, na sua parte mais inferior, e quando você faz esse movimento de flexão, esse processo ele se insere justamente na fossa que leva o seu nome, fossa coronoide, limitando o movimento de flexão. Então você tem movimentos de flexão e extensão limitados por essas fossas que estão presentes na estrutura do húmero. Uma visão ampla agora, tá, da composição da cintura escapular. Você tem aqui as articulações, e que eu vou falar aqui separadamente para a gente poder ter uma ideia. Primeiro, a articulação glenomeral, aqui a articulação acrômio-clavicular. Vamos falar de uma a uma. A articulação glenomeral. Na aula 1, em anatomia, eu falei no estudo articular que nós temos vários tipos de articulações, classificados quanto ao seu formato. Você tem as articulações do tipo esferoide, gínglio, trocoide, elipsoide, celar e plana. E as articulações do nosso corpo, todas estão inseridas nesse contexto. Vou trazer esse estudo para cá para você ter uma ideia do que acontece. Essa articulação é a principal estrutura articular do membro superior. Mas por que você classifica como principal estrutura? Porque as outras não são importantes? Sim, são. Só que ela provém um ângulo maior de movimento. É a estrutura que provém o maior ângulo de movimento dos membros superiores. É classificada como uma articulação do tipo esferoide. Por quê? Porque você tem a cabeça do húmero em formato de esfera, articulado à concavidade da estrutura da cavidade glenoide. Isso faz com que o ângulo de movimento desta articulação seja um ângulo muito amplo. É uma articulação classificada como articulação do tipo diartrósica, né? Possui 3 ou mais eixos de movimento, triaxial, amplitude de movimento grande. Então, é uma articulação muito importante. Você vai perguntar para mim, então se ela é muito ampla, está sujeita a um maior número de lesões? Também. Maior amplitude de movimento, maior carga mecânica. Articulação acrômio-clavicular, a junção da clavícula com o acrômio. Falei há pouco para você. A articulação acrômio-clavicular é formada pela junção de uma extremidade, tá, em deslizamento, plana com a outra. Isso provoca este movimento, que é o deslizar de uma articulação sobre a outra, de uma estrutura óssea sobre a outra. Isso faz com que essa articulação seja uma sindesmose. O que é uma sindesmose? É aquela articulação que tem um conjunto ligamentar denso, muito grande, para poder manter essa articulação mais estável. Então você não vai esquecer, as articulações de sindesmose têm um conjunto ligamentar grande. Não necessariamente provocam só o deslizamento, mas na sua grande amplitude, sim. Esse conjunto, você está tendo uma visão posterior. Então, aqui comigo, ó, você observando a imagem, você está vendo este sujeito aqui o quê? Ele está mostrando para você o que seria essa articulação em plano neutro, ou seja, sem movimento. Aqui, uma visão superior da articulação, do conjunto articular da cintura escapular. O interessante dessa visão superior aqui, qual é? É te mostrar a grande gama de estruturas ligamentares que nós temos presentes no conjunto da estrutura da cintura escapular.
Vamos devagar para a gente poder entender juntos aqui. Primeiro, o ligamento conoide e o ligamento trapezoide, que são ligamentos densos que fazem a ligação direta, tá, da estrutura do processo coracoide com a clavícula. Você tem aqui, ó, a presença do processo coracoide e esses dois ligamentos, que o ligamento conoide e o trapezoide, fazendo essa ligação. Esses dois ligamentos são importantes porque durante alguns movimentos que você executa com o membro superior, eles servem para manter a parte do corpo clavicular estável no movimento. A ruptura desses ligamentos, que é uma característica natural que pode acontecer justamente para movimentos acima de 90 graus, provoca a instabilidade imediata desse conjunto. Outro ligamento importantíssimo é o ligamento coracoacromial. É um ligamento que faz a ligação direta do processo coracoide com o acrômio. Se você colocar na ponta do papel e pensar um ligamento que junta o acrômio com o processo coracoide, você vai pensar assim, poxa, mas processo coracoide e acrômio não tem movimento. Então, entre um e o outro, uma estrutura ligamentar ali é uma estrutura que não vai sofrer muita carga mecânica. Sim, é uma estrutura que não vai sofrer muita carga mecânica, mas as estruturas dos tendões que passam por baixo dela, como você pode observar aqui, se mantêm estáveis justamente pela presença desse ligamento. Se eu fizer uma secção nesse ligamento aqui, retirar daqui, o que vai acontecer? Esses tendões eles vão escapar desse eixo articular e vão começar a trabalhar de maneira móvel, o que não é aconselhável. Aqui nós temos a presença do tendão do músculo subescapular, tá? A presença do tendão do músculo supraespinhal, também aqui bifurcado, ou seja, ele se mostrando em duas frentes. Isso aqui já é uma visão superior do manguito rotator. Tá? Lembra do manguito rotator? Músculos supra, infraespinhal, redondo menor, subescapular. Falei na imagem anterior. Então aqui você está tendo uma visão superior do grupo do manguito rotator. Essa estrutura toda compreende a estrutura do manguito. Tendão do redondo menor, aqui embaixo, tá? Aqui você tem uma visão superior do acrômio, músculo infraespinhal, tá? A espinha da escápula, que seria o prolongamento do seu acrômio, o músculo supraespinhal, olha como o músculo supraespinhal é um músculo de corpo denso. Observa como esse músculo ele é bem amplo, ele é bem denso. O que acontece com esse músculo? Por isso eu falei anteriormente que é um músculo mais sujeito a lesões. Tá? Por ser um músculo amplo e tão denso, dentro do limite do músculo dos manguitos rotatores, é um músculo mais sujeito a lesões. Aqui, uma visão agora posterior dessa cadeia muscular do manguito rotator. Você tem de novo aqui a visão do supraespinhal, do infraespinhal, do redondo menor, fazendo um envoltório sobre a cabeça do úmero. Quando eu disse a você que essa musculatura era importante na estabilização do ombro, eu disse a você que esse grupo muscular desses 4 músculos é muito importante para o movimento do membro superior, não é à toa. Observe um arranjo anatômico da estrutura dos músculos, principalmente do supra e do infraespinhal, quando eles abraçam através dos seus tendões a cabeça do úmero, estabilizando a estrutura do úmero, principalmente para os movimentos rotacionais externos. Tá? Então você tem aqui ó, uma visão posterior e aqui uma visão anterior de como esse conjunto tendinoso chega na estrutura da cabeça do úmero, tá? E fecha essa estrutura, proporcionando essa estabilidade da estrutura da cavidade glenohumeral. É importante que o tônus desses músculos, ou seja, que a força desses músculos esteja correta, que estejam trabalhando da maneira correta, porque qualquer desarranjo muscular que haja em qualquer um dos 4, do supra, do infra, do redondo menor ou do subescapular, imediatamente vai provocar uma instabilidade dessa articulação. Bom, espero que você tenha aproveitado bastante esse primeiro bloco. Volto em seguida com mais de anatomia humana.